Bom dia, meus irmãos. É sempre muito bom estarmos na casa do nosso Deus. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Eu quero, nesta manhã, começar aqui com o versículo 11. Êxodo capítulo 3, o verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vamos repetir? Vamos ler juntos? Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Isto, eu parei para os irmãos lerem. Mas, meus irmãos, prestem atenção aqui a uma coisa. Eu estou olhando, viu? Para ver quem é que está lendo agora e não vai ter vamos dizer assim, a paciência, né? De esperar e chegar em casa hoje. Quem é que costuma dormir um pouquinho no domingo à tarde? Então, antes de dar aquele soninho, tirar aquele soninho, leia esse texto todo. Mas, meus irmãos, este texto, ele é muito conhecido e eu diria que, se não todos, mas quase todo pregador, algum dia já pregou sobre esse texto, falando sobre as 5 desculpas de Moisés, né? E eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã que, se realmente são 5 desculpas que Moisés apresenta, elas são inaceitáveis, né? São desculpas que não passa, né? Que não se sustentam. Mas eu quero pensar com os irmãos na diferença que há entre uma desculpa vazia e uma justificativa. Eu vou dar um exemplo a vocês. Os irmãos sabem que eu brinco, mas às vezes eu brinco falando sério, às vezes falo sério e estou brincando. Um dia desses eu quase deixei a Ana Clara infartar, porque ela estava ali naquele banquinho, que é o banquinho dela, e fui lá brincar com ela e ela ficou sem saber se eu estava brincando ou se eu estava falando sério, né? Mas hoje de manhã, por exemplo, eu brinquei com uma mãe que chegou e eu perguntei pelos filhos, né? E aí a mãe, que é a nossa irmã Cleide, explicou por que as meninas não estão aqui. A minha questão é, foi uma desculpa ou foi uma justificativa? Bom, eu acho que foi uma justificativa, né? As meninas estão na casa da avó, um momento muito difícil da família, como acabamos de ver o pedido da irmã Cleide, para nós orarmos pelo seu tio. Enfim, nós precisamos entender que é uma explicação justa, é uma justificativa. Mas o que seria uma desculpa? Uma desculpa talvez fosse assim: olha, elas acordaram atrasadas e não vieram. Por que talvez, se tivessem apenas perdido a hora, seria uma desculpa? Porque quando nós estamos na escola e temos uma matéria muito importante ali na primeira aula ou uma prova, o que a gente faz? A gente coloca o relógio para despertar, avisa para o pai, avisa para a mãe, avisa para o vizinho: olha, se eu não acordar, me chama, né? Porque eu não posso perder essa prova. E, às vezes, quando nos atrasamos, nós vamos assim mesmo e chegamos um pouco atrasados na escola, né? Às vezes perdemos metade da aula, mas vamos. Então, neste caso, eu acredito que seria uma desculpa. Eu estou apenas querendo que os irmãos pensem
que há muitos momentos na nossa vida que são meras desculpas que apresentamos e que há momentos que não são justificativas. Eu quero começar, aqui me referindo diretamente ao texto, dizendo aos irmãos que não é uma desculpa que Moisés está apresentando a Deus. É uma justificativa, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Que Moisés está justificando a Deus que achava, né, que tinha o sentimento de não poder atender a esse chamado. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho da história desse moço, né, deste aqui, neste momento já um senhor. Vamos pensar um pouquinho na história deste homem fantástico, que tem uma história linda, forte, impactante. Tirado das águas é o significado do seu nome. Por quê? Porque Moisés é uma daquelas pessoas que a gente olha e já sabe, prontamente já sabe, que ele é alguém especial para Deus, alguém sobre quem Deus tem um plano muito especial. Porque se não tivesse, ele teria ficado ali, né, água abaixo. Talvez abocanhado por um crocodilo, que era tão comum no rio Nilo naquela época. Enfim, se Deus não tivesse um plano na vida de Moisés, nós não conheceríamos este homem. Há uma coisa na vida de Moisés que eu quero destacar. Moisés era uma pessoa muito humilde e, consequentemente, uma pessoa muito mansa. Vou brincar aqui com os irmãos. Uma vez eu fiquei muito surpreso com um irmão que ele, um dia assim, meio que do nada, chegou e falou para mim que admirava a minha humildade. E eu fiquei surpreso com ele, porque não vem ao caso se sou ou não, vem ao caso apenas que eu não pareço ser humilde. Eu não pareço, eu digo consequentemente, porque humildade e mansidão são coisas que caminham juntas. Então, eu não pareço uma pessoa mansa. E Moisés também não parecia uma pessoa mansa. Sabem por quê? Porque na função que ele exercia perante este povo, que aqui ele está sendo chamado, mas durante o exercício da sua função, Moisés teve que tomar decisões muito difíceis, como, por exemplo, autorizar a execução de pessoas. Ora, como que uma pessoa mansa manda alguém tirar a vida de outrem, né? Um soldado executar alguém? Então, os irmãos, pensem, como que um pastor é manso, se muitas vezes ele tem que repreender a igreja e chamar a atenção das ovelhas, né? Chamar a atenção das ovelhas. Então, Moisés é uma pessoa que eu admiro muito. Admiro muito porque ele poderia ter escolhido aquela vida confortável no Egito, né? Porque ele foi adotado, ele, mesmo que não tivesse direito ao trono, mesmo que jamais ele pudesse ser chamado de faraó do Egito, mas já era bom demais, né? Ser alguém ali da família real, alguém que tinha ali tantos privilégios. Mas Moisés atende ao chamado de Deus, havia um chamado de Deus no coração dele, muito antes disso aqui, tá? Mesmo antes disso aqui, a gente já via que o coração de Moisés pulsava no sentido de ajudar aquele povo, mesmo, eu diria que
eu não posso afirmar que em nenhum momento ele não sabia que era adotado. Eu não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar para os irmãos que, mesmo enquanto ele não teve plena consciência disso, de que era adotado e que, de fato, ele era um hebreu, mas eu sei que Moisés, o coração dele batia forte cada vez que ele via aquele povo, o sofrimento daquele povo, a humilhação daquele povo, e ele sempre queria fazer alguma coisa. Bom, meus irmãos, mas Deus está chamando Moisés. Então Moisés apresenta essa primeira justificativa, ou essa desculpa inaceitável, dizendo a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Essa inquietação de Moisés não é uma pergunta, e eu repito, não é uma desculpa, porque Moisés está dizendo a Deus: que capacidade eu tenho? Que privilégio eu tenho para ser capaz de tirar o teu povo do Egito? Então vamos ponderar o seguinte: se Moisés chegasse e dissesse para Faraó: Deus me disse para você liberar o seu povo, e eu fui escolhido por Deus para ser esse mensageiro e trazer aqui este recado. Primeira coisa, Faraó poderia dizer assim: mas você é muito abusado, não é, Moisés? E além de ser abusado, você é muito ingrato, não é, Moisés? Nós cuidamos de você, nós cercamos você de cuidados especiais, cuidados estes que você jamais teria se estivesse no Egito na condição de escravo e não na condição de um filho, né, da filha de Faraó, sendo criado como filho da filha de Faraó. Então, Moisés, você é muito ingrato, e além disso, você é muito insolente, porque você sabe da importância que esse povo tem para o Egito, para a nossa economia, para a nossa subsistência. Eles são a nossa principal força de trabalho. Se eles forem embora, quem é que vai fazer o que eles fazem, produzir o que eles produzem? Então você está sendo ingrato e você está, não gosto da expressão, então eu vou mudá-la um pouquinho. Você está rejeitando o prato de comida que nós demos a você. Você está jogando fora essa comida, você está jogando ao chão, jogando no lixo a comida que nós lhe demos. Então, quando Moisés diz a Deus: quem sou eu? Moisés está dizendo: Senhor, não é porque eu fui criado pela filha de Faraó que agora eu tenho essa capacidade. Não é porque eu estudei enquanto os filhos de Israel não estudaram. Não é porque eu sei coisas que eles não sabem que agora eu posso libertar esse povo. Essa pergunta de Moisés, ou essa afirmação de Moisés, dizendo: eu não tenho capacidade, eu diria que Moisés está dizendo para Deus: Deus, não dá. Uma pessoa só não pode tirar esse povo do Egito, a não ser que eu tivesse a capacidade de fazer a aliança com uma outra nação e um grande exército viesse para libertá-lo. Mas só chegando lá e dizendo: deixa esse povo ir, não vai dar certo, Senhor. Eu sou
pequeno demais, mesmo tendo sido criado pela filha de Faraó, mas eu sou hebreu, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu até diria para os irmãos que Moisés estava dizendo para Deus, olha, mesmo que eu fosse filho legítimo de Faraó, eu não poderia fazer isso, porque eu estaria indo contra a vontade do rei, os desígnios do rei. Como que eu poderia agora me insurgir, me levantar? Moisés está dizendo a Deus, olha, eu acho que eu não tenho realmente nenhuma capacidade de fazer isto. E aí os irmãos precisam pensar, Moisés está dando uma desculpa banal, esfarrapada, vazia, tola, ou Moisés realmente está dizendo para Deus, eu não sou ninguém. Só para os irmãos entenderem que para fazer determinadas coisas para Deus, precisa haver humildade, autonegação, autoesvaziamento, precisa haver o reconhecimento de que nós não somos nada. Pedro teve essa compreensão de que ele não era nada nem ninguém para um chamado tão especial de Jesus. O apóstolo Paulo, quando fez a sua defesa perante a igreja de Corinto, ele disse, olha, eu poderia me agarrar à minha história, ao meu currículo, e dizer para vocês, olha, eu fiz tudo o que fiz, ou faço tudo o que faço, por causa deste meu currículo. Mas Paulo diz aos irmãos de Corinto, eu não faço nada por minha capacidade, porque eu não tenho capacidade. Tanto é que eu escolhi trabalhar entre vocês sem levar em conta a sabedoria humana, porque eu sei que a obra de Deus só pode ser feita através do poder de Deus. Então, em outras palavras, Moisés está dizendo para Deus, Deus, não dá para nenhum ser humano fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer. Mas nesse texto, nós temos uma coisa muito bonita. Nesse diálogo de Moisés com Deus, nós temos uma desculpa ou uma justificativa e temos Deus dando uma resposta, Deus apresentando a razão certa, Deus justificando por que estava chamando Moisés. Então, no verso 12, e disse Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés estava no Monte Horebe, Moisés estava ali falando com Deus, ele viu Deus naquela sarça que estava em chamas, né? Pegando fogo, mas não acabava de pegar fogo nunca, porque não se consumia. Então Moisés está ali no Horebe ou no Sinai, né? Que em alguns momentos esses dois montes são chamados por esses nomes. Moisés está ali e ele está falando com Deus, dizendo que acha que não é a pessoa certa, mas Deus diz, olha, eu vou provar que você é a pessoa certa e que eu estou te chamando, porque um dia você vai sair lá do Egito. Os irmãos sabem que Moisés não estava no Egito neste momento, ele estava lá no deserto de Midian, ali cuidando das ovelhas do rebanho, né, do seu sogro Jetro. Então Deus diz para Moisés, você vai para lá e você vai trazer o povo para cá. É aqui que você vai me adorar, é aqui que você vai me servir. E quando isso acontecer, as pessoas vão se lembrar de que realmente eu chamei você. E aí Deus diz para Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. Isto é suficiente. Eu não estou chamando você
porque você foi criado pela filha de Faraó, porque eu quero agora uma gratidão sua, porque eu salvei a sua vida de morrer no Rio Nilo quando era bebezinho. Eu não quero que você pense que eu estou vendo alguma capacidade em você, mas eu quero que você saiba que a sua capacidade, a sua qualidade ou as suas qualidades serão destacadas pelo fato de que eu serei com você. Não sei se os irmãos vão se lembrar, mas o sucessor de Moisés, depois, né, vai ouvir de Deus, Josué vai ouvir de Deus: não temas, não se assuste, não se espante, vá, faça, eu serei com você. Eu serei contigo, assim como fui com Moisés. Meus irmãos, eu quero tentar trazer um pouquinho isto para os nossos dias. E, como eu tenho dito aos irmãos nas últimas mensagens, né? Tentar ser um pouco prático. Tentar ser prático porque houve uma época que eu gostava de pregar. Eu já fiz isso muitas e muitas vezes. Pregar como se eu estivesse dando uma palestra, como se eu estivesse falando de forma subjetiva, passando os conceitos, as informações. Pegou, não pegou, é entre você e Deus. Mas de uns tempos para cá eu tenho procurado ser prático. Porque no ministério pastoral não dá para ser teórico a vida inteira. E aí eu quero perguntar para os irmãos. Os irmãos sabem o que significa ter essa consciência de que Deus está conosco, de que o chamado de Deus é chamado de Deus, porque Deus está conosco? Já que eu quero ser prático, no trabalho dos irmãos, os irmãos têm realizado grandes coisas? Os irmãos têm se realizado além de ganhar o salário, de ganhar o sustento? Os irmãos se sentem felizes aonde trabalham? Essa é uma pergunta importante, meus irmãos, muito importante. Porque se for só pelo salário, fica em casa amanhã de manhã, perde a hora, falta, quem sabe você vai ser mandado embora e já se livra desse peso. Porque o trabalho torna-se um peso quando nós não somos felizes naquilo que fazemos. Torna-se um peso. Mas sabem quando as pessoas são felizes no que fazem? Quando elas sabem que estão dentro do chamado de Deus. O chamado de Deus. Eu sei que, eu vou repetir o que eu disse domingo passado, dar exemplos pessoais ou familiares é sempre tão difícil. Mas os irmãos sabem que eu, mesmo que às vezes eu brinco, tentando insinuar que ela não é tudo o que os irmãos pensam que ela é, mas eu admiro muito a minha querida esposa Alba. Eu, além do carinho especial e da gratidão que eu tenho a Deus por ela na minha vida, eu quero dizer para os irmãos que às vezes eu fico muito feliz, eu até evito externar muito isto, para que ela continue com os pés no chão e a cabeça no céu. Mas a Alba é muito feliz no que ela faz, muito feliz no que ela está fazendo e muito feliz no trabalho dela. E ela é uma bênção lá e ela é muito útil lá. Tanto é que eu sei que a qualquer momento as pessoas podem ser demitidas e às vezes somos demitidos por N razões, tá? N razões que não tem nada a ver com a nossa capacidade ou com a nossa aceitação ali aonde estamos. Então eu sei que a qualquer momento a Alba pode ser mandada embora, mas eu fico pensando, meus irmãos, como a Alba é bênção ali no serviço. E eu vou aproveitar para dizer uma coisa aos irmãos. A Alba é muito versátil, né? A Alba já foi professora e era muito feliz quando era professora. Eu não tenho tempo, não vai dar para entrar em detalhes de explicar por que ela deixou de ser professora e foi ser secretária.
Ela foi secretária durante muitos anos, totalmente diferente do que ela faz hoje na área da saúde. E como a Alba era feliz no trabalho dela, e como a Alba foi usada por Deus no trabalho dela. Ainda hoje, nós temos vínculo com muitas pessoas do antigo trabalho da Alba, porque as pessoas não nos deixam esquecer. É interessante isso. As pessoas não nos deixam esquecer o quanto a Alba foi importante no trabalho que realizava. Eu estou falando da Alba porque é mais fácil falar a respeito da Alba do que falar a respeito dos irmãos, né? Eu não conheço detalhes da vida dos irmãos. Mas eu sei que os irmãos foram felizes, né? Eu sei que os irmãos se realizaram e se realizam em muitos dos trabalhos que fizeram ou que estão fazendo. Mas eu quero que os irmãos pensem, por que somos felizes naquilo que fazemos? Porque Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Você sabe quando Deus está com você. É visível quando Deus está com alguém. Todo mundo sabe, todo mundo comenta, todo mundo se alegra quando vê que Deus está com você. Mas, meus irmãos, sabem uma coisa que às vezes eu fico pensando, que a gente chega para Deus e diz assim: Deus, eu não tenho nenhuma capacidade. Família, capacidade de ser pai, capacidade de ser mãe. Eu não sei quanto a vocês, aí eu sei quanto a mim. Às vezes eu falo para Deus: Deus, eu não tenho capacidade de ser pai. Eu sei que os irmãos vão se lembrar de que eu já contei que nossas filhas são um milagre de Deus, porque eu nunca, e eu sempre que falo que as nossas filhas foram milagre, literalmente milagre de Deus, eu nunca pedi a Deus para ter filhos, nunca. E se eu voltasse no tempo e fosse jovenzinho novamente para me casar, eu diria para Deus: olha, Deus, eu vou apenas me casar. Se eu vou ter filhos ou não, é contigo. Porque eu não me sentia capaz de ser pai, e eu confesso aos irmãos que ainda hoje eu não me sinto capaz de ser pai. Mas o fato é que sou. E se sou feliz por ser pai, e se torno as minhas filhas felizes por terem-me como pai ou não, é por causa de Deus. Deus tem que estar conosco. Ser pai, ser mãe é muito difícil, especialmente naqueles momentos da nossa vida que a vida familiar parece que dá um nó. Não sei se os irmãos já viveram alguma experiência assim, mas ao longo do meu ministério eu já vi pessoas viverem momentos sombrios com os filhos, sombrios às vezes com o cônjuge, e aí você pensa: eu não aguento, eu não sou capaz, eu não tenho forças, eu não vou vencer, eu não vou conseguir, a tarefa é grande demais. Deus está ouvindo Moisés dizer isso: Deus, é impossível eu tirar o teu povo do Egito. E Deus diz: mas não é você que vai tirar, sou eu serei com você. Então não é você que vai ser bênção na vida dos seus filhos só porque você é especial. Não, é porque eu quero ser contigo, eu quero estar contigo, eu quero fazer parte da sua vida, fazer parte das suas realizações. Eu quero dar a você a capacidade. E muitas vezes a capacidade é simplesmente a força para suportar tantas provações e a capacidade de crer que um dia
Deus vai fazer uma obra especial na vida da nossa família, do cônjuge, dos filhos e de todos nós. Então, Deus diz a Moisés: eu serei contigo. Meus irmãos, esse texto, eu não vou terminar de falar tudo sobre ele hoje, mas realmente me deixa fascinado, e aí eu quero falar sobre a segunda coisa e terminar com essa parte aqui. No verso 13, aí os irmãos podem voltar a ler o texto, capítulo 3, verso 13. Aí vem uma segunda justificativa de Moisés, ou uma segunda desculpa de Moisés. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Meus irmãos, isto é muito importante. Moisés está dizendo para Deus: tu és um Deus desconhecido deles. Como é que eu vou chegar diante desse povo que está escravo, desse povo que ficou sabendo que o Senhor chamou Abraão, fez uma promessa a Abraão, cumpriu esta promessa em Abraão, mas agora nos largou aqui. Eles vão jogar pedra em mim, Senhor. Eles vão me apedrejar se eu disser, olha, o Deus de Abraão me mandou aqui libertar vocês. Eu talvez esteja nesta manhã correndo o risco de parecer que eu quero que os irmãos descreiam na Bíblia, né, ou da Bíblia, e descreiam de tudo que creram até hoje. Mas, irmãos, pensem bem. Um povo que está há 4 séculos comendo o pão que o diabo amassou, que ficou tão ruim que nem ele mesmo quis comer. Como é que esse povo agora vai chegar e vai dizer assim, ah, Moisés, estávamos esperando você. Nós sabíamos que Deus ia mandar você. Vamos embora. Amanhã cedo a gente arruma as coisas e vai embora. Porque a gente crê muito nesse Deus. E a gente sabe muito da capacidade desse Deus. Esse Deus que nos largou aqui. Vocês nunca pensaram sobre isso, né? Nunca pensaram desta forma. Mas vocês sabiam que é isto o que 99,9% de certeza estava acontecendo na mente daquelas pessoas? Porque é o que acontece, meus irmãos, na mente das pessoas. Por exemplo, vocês sabiam que já há um resultado da pandemia na questão religiosa, na questão da fé das pessoas? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Onde estava Deus que deixou esse vírus surgir? 500 mil pessoas só no nosso país. Meus irmãos, ah, meus irmãos, eu conheci Curitiba e me apaixonei pelo sul do país a partir do dia que eu conheci Curitiba. Curitiba tinha mais ou menos isso de população. Era gente, meus irmãos, grande, uma cidade grande, uma cidade que não era tão vertical assim, né? Claro, já tinha muitos prédios, mas
enorme. Os irmãos já pararam para pensar como que é a nossa relação hoje com Deus, que parece que não fez nada, que não se importou. E aí eu quero colocar lenha na fogueira aqui, para quem tem fé vai ter fé, quem não tem vai sair daqui sem nenhuma fé mesmo. Nenhuma poeirinha de fé. Nós estamos querendo culpar o presidente. Bom, eu particularmente acho que ele tem muita, mas muita culpa em tudo isso. Mas, não querendo defendê-lo, né? Mas nós estamos querendo culpar o presidente. E por que não culpamos Deus? E por que não jogamos a responsabilidade um pouco em Deus? Por que não? Bom, aí os irmãos sabem por quê, né? Os irmãos sabem por quê. Deus nos criou com livre-arbítrio. Deus nunca pensou o mal e nem nunca fez o mal a nós. Tudo que tem de mal é fruto do nosso pecado, das nossas escolhas, das nossas decisões erradas. Os irmãos sabem. Mas, na mente de muita gente no Brasil hoje, religião que nada. Recentemente, zoaram, né? Ou zoaram, eu nunca sei falar esse negócio de jovem. Lá no Piauí eu falaria assim, caçoaram, né? Andaram caçoando recentemente do R.R. Soares, que dizem, eu não vi, não frequento a igreja dele, né? Que prometeu cura, que vendeu lá uma água, deu lá uma água para quem deu oferta, uma água abençoada que curava da Covid, e agora, recentemente, estava internado com Covid, né? E aí as pessoas vão pensando, mas que Deus é esse, né? Onde está esse Deus? Mas vejam, meus irmãos, Moisés está certo. Moisés está certo. Porque ele chega e diz a Deus, o Deus de vossos pais me enviou a vós. Tem uma questão teológica aqui. E uma questão bíblica aqui, já que teologia parece tão complicado. Há uma questão bíblica aqui muito importante. O Deus de vossos pais não interessa se era bom ou se era ruim. O Deus de vossos pais não importa se era verdadeiro ou falso. Quem é o seu Deus? Não era o Deus deles, porque eles não tinham uma experiência correta com Deus. Eles estavam vivendo de história. Eles estavam vivendo de relatos, de saudosismo. Sabem quando a gente começa a falar que a igreja no passado era assim, era assim, era assim? É saudosismo. Mas por que que era? Por que que era? Porque as pessoas buscavam, porque as pessoas se importavam mais com a igreja, com o reino de Deus. Ninguém tinha dinheiro para ficar curtindo a vida. A igreja era o melhor lugar do mundo em todos os aspectos, tanto social quanto espiritual. Mas deixando de lado isso, meus irmãos, o Deus dos outros não importa. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não me importa. Está todo mundo me olhando aonde é que o pastor quer chegar, né? Meus irmãos, Deus dá a seguinte resposta, no verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ou seja, vamos acrescentar aqui, disse mais Deus a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Irmãos queridos, é a primeira vez na Bíblia
que o nome Deus está sendo colocado desta forma, o nome Yahvé. Deus está dizendo a Moisés: você vai dizer ao povo que o seu Deus, o Deus que você conheceu nesse deserto, o Deus que você viu agora nessa sarça que queimava e não acabava nunca, os gravetos ressurgiam. Você vai dizer que eu enviei vocês. Em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés: eu entendo o que você está dizendo. Eles não me conhecem, mas você me conhece. Há um quase vácuo aqui, né? Porque o livro de Gênesis é um livro relativamente pequeno, não é dos menores, evidentemente, mas é um livro que Gênesis, Êxodo, né? Basicamente esses dois livros que são históricos, um mais das coisas da criação e outro mais aí da história da formação do povo de Israel. Mas os irmãos percebem, um livro, vamos focar aqui em Êxodo, um livro relativamente pequeno, contando uma história tão grande, de séculos. Ou, juntando Gênesis e Êxodo, uma história de milênios, de forma tão resumida. E aí os irmãos me perguntem, com quantos anos Moisés saiu do Egito? Os historiadores dizem que foi com aproximadamente 40. Quantos anos Moisés tinha agora? Aproximadamente 80. 40 anos. Ai. Quantos anos você tem? Quanta coisa já aconteceu na sua vida nos últimos 20 anos? Nos últimos quase 18 anos, Andressa. Né? Os irmãos já pararam para pensar nisto? Quantas experiências Moisés teve com Deus ali no deserto de Midian? Casando, tendo filhos, cuidando do rebanho, enfrentando assaltantes, que já havia naquela época, enfrentando seca, enfrentando tempestade. A Bíblia não conta, meus irmãos, porque se fosse contar, Jesus disse que se fosse contar, a Bíblia fosse contar a sua história, nas bibliotecas do mundo inteiro não caberiam os livros. Não é isso? Imaginem, meus irmãos, a Bíblia contar os detalhes de Abraão, de Jacó, né? De Isaac, de Moisés, de Enoque, de Noé. Mas foram 40 anos andando com Deus. 40 anos vendo Deus ser Deus, entendendo que o Deus que o criou se relacionava com ele, falava com ele, cuidava dele. E aí Deus diz a Moisés: vá para o Egito e diga para eles: o Deus que eu conheci, o Deus que é, o Deus que não simplesmente existe. Aí é complicado explicar isto, né? Mas, meus irmãos, Deus está dizendo a Moisés: eu sou o que sou, eu sei quem eu sou, você sabe quem eu sou, então vai e conte para eles. E
comece o preparativo. Algumas vezes eu já disse aqui que um dos nossos grandes problemas é que a gente às vezes lê a Bíblia e vai aqui um puxão de orelha para quem fica correndo para ler a Bíblia toda durante o ano. Não é tão útil, meus irmãos, não é tão útil assim. Pega um livro da Bíblia, escolhe um livro da Bíblia e lê e relê, lê e relê. Durante o ano, aí sim, aí vale a pena. Você lê, mastiga um pouquinho, saboreia, volta, tira algumas dúvidas, aí surgem outras dúvidas, você volta e lê novamente, e aí você vai lendo o mesmo livro várias vezes durante o ano. Aí vale a pena. Mas sabem, meus irmãos, eu já disse aqui que às vezes nós somos preguiçosos quando lemos a Bíblia. Porque a gente pensa assim, Moisés tinha 40 quando saiu do Egito, 40 quando Deus chamou, aí ele mais 40, aí volta para o Egito com 80, e com 80 ele sai do Egito com aquele povo. Não foi assim, meus irmãos. Não foi assim. Sabe, porque a gente vai simplificando, né? Então, aí ele fica 40 anos no deserto, dá 120. Mas não é assim. Moisés ficou meses, Moisés ficou alguns anos ali no Egito, trabalhando, convencendo o seu povo. Bom, eu não tenho tempo, né? Mas vou dar uma lição de casa para os irmãos. Procurem, pesquisem, e vocês vão descobrir que nem todos os israelitas que estavam no Egito saíram, acompanharam Moisés. Nem todos. Dizem os historiadores que saíram mais de 1 milhão de pessoas, algo em torno de 1.200.000 pessoas. Mas de uma coisa eu estou certo, nem todo mundo foi embora. Porque tinha gente que gostava do Egito, tinha gente que tinha privilégios no Egito. Sair do Egito para quê? Mas Deus está dizendo a Moisés, vá falar com este povo e diga que eles estão no lugar errado. Diga que eles estão ali, mas ali não é a terra que eu preparei para eles. Diga que eu sou capaz de tirá-los, de guardá-los, de protegê-los durante a difícil jornada, mas que eles vão alcançar a terra prometida. Eu vou finalizar lembrando aos irmãos o livro Senhor, transforma minha atitude antes que seja tarde demais, quando falamos aqui que há coisas que são do Egito, atitudes que são do Egito, que são do mundo, e há atitudes que são da terra prometida, que são espirituais. Deus queria que esse povo se despojasse, se livrasse, se desapegasse das coisas do mundo. Porque parece brincadeira, né? O povo ficar andando quase que em círculo durante 40 anos. Mas é que tinha muito carrapicho, meus irmãos, na lã. Tinha muita sujeira na lã. Tinha muita coisa que precisava ser tirada. E Deus está dizendo a Moisés, vai, Moisés, vai valer a pena. Eu serei contigo. Eu vou mostrar a eles que eu sou o Deus verdadeiro. Eles vão sair de lá com a cabeça cheia de idolatria. Tanto é que aí os irmãos vão se lembrar disso, né? Que eles tiveram que construir aquela serpente. Aquilo ali é uma incógnita, né? Ou nunca pararam para pensar nisto? Deus não disse para não fazer imagem de nada, nenhuma. Mas eles precisaram daquela serpente para olhar para ela
e simbolicamente se lembrarem de que havia um Deus que livrava. Então, em outras palavras, Deus está dizendo: vai ser difícil, Moisés, mudar a mente desse povo, renovar esse povo, fazê-los nascer de novo, se libertando de 400 anos de influência. Não vai ser fácil, mas eu posso. E aí eu termino a mensagem desta manhã com essas duas justificativas de Moisés, dizendo para os irmãos: a vida é difícil, meus irmãos, a nossa vida é difícil, o nosso chamado é difícil. Domingo passado eu falei rapidamente, né? Pastores são chamados para um trabalho especial, mas vocês foram chamados para algo muito mais especial do que o trabalho pastoral. Vocês foram chamados para o reino. Vocês foram chamados para Deus. Vocês foram escolhidos. Vocês foram eleitos, né? Essa é a palavra predileta do apóstolo Paulo. Vocês foram eleitos. Povo de Deus, filhos de Deus, família de Deus. Então, Deus está dizendo a Moisés: vai ser difícil, mas eu sou, está te enviando. O Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que está além dos conceitos humanos, esse Deus está te chamando e está te mandando. E aí eu talvez tenha que terminar fazendo ainda uma pergunta aos irmãos. Além de sabermos quem é Deus, né? De sabermos que Deus é o nosso Deus pessoal, é o Deus da nossa história, mas também sabermos quem somos nós. Quem é você? Voltando ainda para domingo passado, o dia do pastor, com quem eu estou lidando? Com quem eu estou lidando? Essa semana eu quase caí na tentação de mandar um vídeo para os irmãos de um homem que está pescando à beira de um rio e tem um carneiro junto dele. Aí o carneiro volta assim, dá uns passinhos atrás, pega uma distância razoável, corre e dá uma cabeçada nele, ele cai na água. Sabem, quem são vocês? Quem são vocês? Não apenas em relação ao pastor, mas quem são vocês em relação a Deus? Eu falei há pouco de pandemia, né? Eu me relaciono aí com alguns pastores e trocamos experiências, né? E é engraçado, os pastores preocupados hoje. Quem é que vai ficar na igreja? Quem é que vai continuar entregando o dízimo na igreja? Meus irmãos, estas perguntas não são importantes. A pergunta que é importante e que deve ser feita é: quem são as pessoas que fazem parte da minha igreja? Eu não sei se os irmãos têm facilidade de lidar com essas coisas, mas eu fiquei um dia desses pensando, James, e demais irmãos aí da diretoria. Os irmãos já imaginaram o que é que vai ser de nós além dessa metade, dessa segunda metade que falta de 2021, 2022 inteiro, usando máscara, assolados ainda pelo vírus. Está aumentando, não está? Pois esperem que vai aumentar muito mais, mesmo com a vacinação, que a vacinação é uma bênção, uma grande bênção, não é, Daniela? Daniela trabalha na área da saúde e tomou vacina, não foi? Eu vou aproveitar aqui para dar uma cutucada em alguns irmãos que falam que vacina não vale nada. Irmão, se vacina não valesse nada, a Vanessa não teria sido vacinada. Correu, orou, pediu a Deus para ser vacinada. A Vanessa é pesquisadora, meus irmãos. Eu evito falar sobre isto. A Vanessa, segundo o meu amigo pastor Evandro, que gosta muito de mim e delas, fala assim, é cientista.
num certo sentido, né? Aqui não é para vaidade, a Vanessa é cientista e tomou a vacina. E tem gente achando que não precisa tomar a vacina. Sabe, meus irmãos, 2022 inteiro ainda, provavelmente, convivendo com esse vírus. Essas manifestações que estão aí têm a sua razão de ser, a sua importância, mas o vírus agradece, o vírus está feliz da vida. Deixa elas acontecerem. E nós vamos ver o resultado em julho, agosto, nós vamos ver o resultado, a não ser que eu esteja errado. E eu gostaria de estar errado. Gostaria muito de estar errado. Mas, irmãos, voltando para a pergunta, vai continuar tendo crente na igreja? E os dízimos, como que ficam? E aí eu estava pensando um dia desses, eu não tenho essas preocupações. Eu não tenho essas preocupações, né? Não vai dar para manter? A gente vende. Não dá para vender, manter tudo? A gente vende metade, fica só com metade do templo. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, não dá nem para vender, porque não vai ter quem compre? Larga. E a gente se reúne nas casas, como era antigamente. Pequenas igrejas nas casas. Os irmãos já pararam para pensar nisto? Na qualidade. Imaginem, pastor Varela vindo aqui para o Capão, um dia da semana, fazendo um culto na casa da irmã Irma, juntando a irmã Milza, juntando os que moram pertinho. Aí vai outro dia lá na casa do Marcos e faz um outro culto lá com os irmãos de lá. O cuidado pessoal, conhecer as pessoas. Que maravilha que seria. Sem ter um templo, microfone falhando, né? Nada disso. Eu estou apenas querendo que os irmãos entendam que são perguntas que não têm importância. Porque a pergunta é, quem é o nosso Deus? E quem eu sou para Deus? Quem eu sou diante de Deus? Esta é a pergunta, meus irmãos. Sabem, se não existir mais templo, se não pudermos manter um pastor na igreja, como vamos nos alimentar? Quem é que vai nos pastorear? Os amigos que você tem, os seus vínculos, podem pastorear você? Os relacionamentos que temos são saudáveis ao ponto de nos mantermos crescendo para Deus? Porque não precisamos de igreja, de templo, meus irmãos. Se nós temos Deus e se nós somos de Deus, tudo isso é humano. Tudo isso é humano. Mas Moisés está certo. Eu acho que eu faria a mesma coisa que Moisés fez. Senhor, quem sou eu? Senhor, quem és tu? O que eu vou dizer de ti para eles? O que eu vou ensinar do Senhor a eles? E aí eu daria a mesma resposta que Deus deu se eu fosse Deus. Moisés, o que importa é que eu vou ser com você. E o Deus que você conheceu, o Deus que agora é seu, é desse Deus que você tem que falar. Esquece do Deus de Abraão. Esquece do Deus histórico. Fala da sua experiência com Deus. Fiquem em pé. E aí eu vou lembrar aos irmãos, a última coisa. Lembrar aos irmãos. Já falei isso aqui N vezes. Alguém vai ser examinado para ser pastor. Qual é a primeira pergunta? Qual é a principal pergunta? Os pastores ficam sérios e falam para o candidato assim: conte como você aceitou Jesus. Não tem tempo, pode ser durante 5 minutos, pode ser durante 1 hora. É incrível isto, não tem tempo.
tempo que a pessoa quiser, falando da sua experiência com Deus. Sabem, meus irmãos, o que é que importa? É que vocês falem da experiência de vocês com Deus. Isto o vírus não mata. Isto o vírus não rouba. Satanás não rouba, não toca a sua experiência com Deus. Então Deus está dizendo a Moisés: Moisés, vai lá, confia, fala de mim, testemunha, deixa o restante comigo. Na sua vida, nos seus desafios, é isto que Deus espera de você. Seja dele e saiba que ele é seu. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Próximo domingo, à noite, se for da vontade de Deus, eu continuo falando sobre as outras 3 inquietações de Moisés, tá bom? Querido Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã. Eu te agradeço por este teu povo, pelo rebanho do Senhor que aqui está. Apenas para fazer jus à pregação desta manhã, Senhor, eu sei que não posso presumir que todo mundo que está aqui já seja teu e já tenha uma experiência verdadeira e única com o Senhor. Mas a única coisa que eu sei, Pai, nesta manhã, eu sei o que eu sou diante do Senhor e sei quem é o Senhor. Que nesta manhã, cada irmão aqui presente esqueça da experiência do outro, da história do outro, do que ouviu falar do Senhor e saia daqui fortalecido e renovado por aquilo que o Senhor tem sido em suas vidas e por aquilo que eles já são perante o Senhor. Nos permita, ó Deus, renascer e crescer cada dia. Nos permita entender melhor o teu evangelho, a tua graça em nossas vidas. Lembrando que a tua graça tira o poder do pecado, que a tua graça não nos deixa provar das coisas do mundo. O mundo não tem atrativo algum para aqueles que te amam. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.